Capítulo 5. As mais recentes doutrinas socialistas e o problema do cálculo econômico. Desde que os recentes eventos ajudaram os partidos socialistas a chegar ao poder na Rússia, na Hungria, na Alemanha e na Áustria, e consequentemente fizeram com que a implementação de um programa socialista de estatização se tornasse uma questão atual, escritores marxistas começaram a abordar com mais detalhes os problemas da regulação da comunidade socialista. No entanto, mesmo hoje ainda evitam com cautela a questão crucial, deixando que seja abordada pelos menosprezados utópicos. Preferem dedicar atenção ao que deve ser feito no futuro imediato. Estão sempre elaborando programas sobre o caminho para o socialismo e não sobre o socialismo em si. A única conclusão possível desses escritores é que não estão nem mesmo conscientes do problema maior do cálculo econômico em uma sociedade socialista. Para Otto Bauer, a estatização dos bancos é o último e decisivo passo para levar a efeito o programa socialista de estatização. Se todos os bancos forem estatizados e amalgamados em um único banco central, então seu conselho administrativo passará a ser a suprema autoridade econômica, o principal órgão administrativo de toda a economia. Somente nos bancos, a sociedade obtém o poder de regular a mão de obra de acordo com o plano e de distribuir os recursos racionalmente entre os vários setores da produção, de modo a adaptá-lo às necessidades da nação. Bauer não discute os arranjos monetários que prevalecerão na unidade social após a conclusão da estatização dos bancos. Assim como outros marxistas, tentam mostrar como a futura ordem socialista desenvolver-se-á de maneira simples e óbvia, a partir das condições prevalentes em uma sociedade capitalista desenvolvida. Abre aspas. Basta transferir para os representantes da nação o poder hoje exercido pelos acionistas dos bancos por meio dos conselhos administrativos que elegeram. Fecha aspas. Para socializar os bancos e, com isso, assentar o último tijolo no edifício do socialismo. Bauer não instrui seus eleitores acerca da complexidade de natureza dos bancos resultante desse processo de estatização e fusão em um único banco. Uma vez que os bancos sejam fundidos em um único banco, a essência é inteiramente transformada. Estarão em posição de emitir créditos sem nenhuma restrição. Dessa maneira, o sistema monetário como o conhecemos hoje desaparecerá. Quando, ademais, o banco único de uma sociedade, já completamente socializada, for estatizado, desaparecem as transações de mercado e todas as trocas comerciais. Ao mesmo tempo, o banco deixa de ser um banco, suas funções específicas são extintas, pois não mais há lugar para ele nessa sociedade. Pode até ser que o nome banco seja mantido, que o Supremo Conselho Econômico de Economia Socialista passe a ser chamado de Conselho de Administração do Banco, e que façam as reuniões em um único edifício anteriormente ocupado por um banco. Entretanto, não mais é um banco e não cumpre nenhuma daquelas funções de um banco em um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e no uso de um meio geral de troca, o dinheiro. Não distribui mais nenhum tipo de crédito, pois uma sociedade socialista torna o crédito uma necessária impossibilidade. O próprio Bauer não nos diz o que é um banco, mas começa o capítulo sobre a estatização dos bancos com a seguinte frase, abre aspas, todo o capital disponível flui para um fundo comum dos bancos, fecha aspas. Como marxista, não deveria suscitar a pergunta sobre quais serão as atividades dos bancos após a abolição do capitalismo? Todos os outros escritores que já abordaram os problemas da organização da economia socialistas são também culpados por confusões similares. Não percebem que as bases do cálculo econômico serão removidas pela exclusão do mecanismo de precificação de trocas e que algo deve ser colocado em seu lugar, caso se deseje evitar que toda a economia seja abolida e que surja um caos desesperador. As pessoas acreditam que instituições socialistas desenvolver-se-ão sem dificuldades e sem mais delongas a partir das instituições de uma economia capitalista. Este não é, de modo algum, o caso.
E tudo se torna ainda mais grotesco quando nos referimos aos bancos, ao gerenciamento dos bancos e etc., em uma comunidade socialista. Referências às condições que ocorreram na Rússia e na Hungria sob domínio soviético nada provam. O que ocorre lá é um retrato da destruição da ordem de produção social vigente, substituída por uma economia fechada e caseira baseada na sociedade camponesa. Todos os setores da produção, dependentes da divisão social do trabalho, se encontram em um estado de total dissolução. O que está ocorrendo sob o domínio de Vladimir Lenin, 1870 a 1924, de Leon Trotsky, 1879 a 1940, é pura destruição e aniquilação. Se, como asseguram os liberais, o socialismo inevitavelmente deixará tais consequências em seu rastro, ou se, como respondem os socialistas, tais consequências são apenas resultado do fato de que a República Soviética está sendo atacada do exterior, é uma questão que não nos interessa no presente contexto. O que deve ser estabelecido é que a comunidade socialista soviética sequer começou a discutir o problema do cálculo econômico, tampouco tem motivo de fazê-lo, pois nos lugares da Rússia soviética onde bens ainda são produzidos para o mercado, não obstante as proibições governamentais, tais bens são valorados em termos de dinheiro, pois ainda subsiste ali a propriedade privada dos meios de produção, e os bens são vendidos em troca de dinheiro. Nem mesmo o governo nega sua necessidade, confirmada pelo aumento do dinheiro em circulação e por se manter um sistema monetário ao menos pelo período de transição. Demonstram que a essência do trabalho a ser enfrentado pela Rússia soviética ainda não veio à luz. As declarações de Vladimir Lenin no ensaio As Tarefas Imediatas do Poder Soviético. Nas deliberações do ditador, há a ideia recorrente de que a tarefa mais urgente e imediata do comunismo é, abre aspas, a organização das escriturações contábeis e o controle das empresas expropriadas dos capitalistas, bem como de todas as outras empresas da economia. Fecha aspas. Mesmo assim, Lenin está longe de perceber que ocorre um problema inteiramente novo, impossível de ser solucionado por meio dos instrumentos tradicionais da cultura burguesa. Como um verdadeiro político, não se preocupa com as questões que estão um pouco além de seu nariz. Ainda se encontra rodeado de transações monetárias e não percebe que, com a progressiva socialização, o dinheiro necessariamente perderá a função de meio de troca de uso geral, pois com a abolição da propriedade privada, as trocas também desaparecerão. A conclusão das reflexões de Lenin é de que gostaria de reintroduzir na economia soviética as técnicas contábeis burguesas em base monetária. Por isso, também deseja restaurar o prestígio dos especialistas burgueses. De resto, Lenin está tão pouco ciente quanto Bauer de que, em uma comunidade socialista, as funções de um banco são inconcebíveis. Desejar ir além da estatização dos bancos, implementando uma transformação completa dos bancos para que se torne o ponto nodal da contabilidade social do sistema socialista. As ideias de Lenin sobre o sistema econômico socialista, para o qual se esforça em conduzir o povo, são em geral obscuras. Abre aspas. O Estado socialista só pode surgir como uma rede de comunidades, de comunas produtoras e consumidoras, as quais diligentemente registram a produção e o consumo, circulam economicamente as tarefas, elevam a produtividade da mão de obra de maneira ininterrupta e assim alcançam a possibilidade de reduzir as horas de trabalho para 7 ou 6 ou até mesmo horas por dia. Cada elemento, cada vilarejo se comporta como uma comuna produtora e consumidora, que tem o direito e a obrigação de aplicar a legislação geral soviética à primeira maneira. À própria maneira não no sentido de sua violação, mas sim no sentido da variação de suas formas de realização e de solucionar à própria maneira o problema de como calcular a produção e a alocação dos produtos. Fecha aspas. Lenin ainda afirma, abre aspas, as comunas mais importantes devem servir como educadoras, professoras e líderes estimulantes para as mais atrasadas. O sucesso das principais comunas tem de ser difundido em todos os detalhes para servir de bons exemplos. As comunas que mostrarem bons resultados devem ser imediatamente premiadas com a redução no dia de trabalho e com um aumento nos salários, e permitindo que se dê mais atenção a bens e valores culturais e estéticos. Fecha aspas.
podemos deduzir que o ideal de Lenin é uma sociedade em que os meios de produção não são de propriedade de uns poucos distritos ou municipalidades, e nem mesmo dos trabalhadores das empresas, mas sim de toda a comunidade. Seu ideal é socialista, não sindicalista. Isso não precisa ser enfatizado no caso de um marxista como Lenin. Não é inusitado para o Lenin teórico, mas para o Lenin estadista, o líder da revolução sindicalista camponesa russa. No entanto, por ora, estamos tratando do escritor Lenin e podemos considerar seus ideais separadamente sem nos deixarmos afetar pelo retrato da fria realidade. De acordo com o Lenin teórico, toda empresa agrícola e industrial de grande porte é um membro da grande comunidade do trabalho. Aqueles que são ativos nessa comunidade têm direito de autogovernar-se, exercem uma profunda influência na direção da produção e na alocação dos bens que lhes são atribuídos pelo consumo. No entanto, o trabalho é propriedade de toda a sociedade, e como seu produto também pertence à sociedade, esta, portanto, determina sua alocação. Como perguntamos-nos, o cálculo na economia é efetuado em uma comunidade socialista organizada dessa maneira? Lenin nos oferece uma resposta totalmente inadequada ao apelar novamente às estatísticas. Abre aspas. Temos de levar as estatísticas às massas, torná-la popular, de modo que a população ativa irá gradualmente aprender por conta própria a compreender e perceber quanto e qual tipo de trabalho tem de ser realizado e quanto e qual tipo de recreação deve ser implementada, de modo que a comparação dos resultados industriais das comunas individuais se torna objeto de educação e interesse geral. Fecha aspas. Dessas alusões insuficientes, é impossível concluir o que Lenin entende por estatística, e se está pensando em um cômputo monetário ou in natura. Em todo caso, temos de voltar ao que já dissemos sobre a impossibilidade de se determinar preços monetários dos bens de produção em uma comunidade socialista e sobre as dificuldades da valoração in natura. A estatística só seria aplicável ao cálculo econômico se for além do cálculo in natura, cuja inadequação a esse propósito já foi demonstrada. É obviamente impossível onde não se formam relações de troca entre bens no processo de transação comercial.